Uau! Disse Lucas bastante impressionado. Você é a primeira pessoa a me bater em toda a minha vida. Ele olhou intrigado. Mas por que fez isso? Eu apenas enviei porque você disse que queria ser amiga do Sr. Branquelo Júnior. A expressão de Ati já dizia tudo. Tá brincando comigo? Lucas sentiu um frio percorrer sua espinha. Nossa, foi mal, não fique tão bravo assim. Ainda furiosa, Ati respondeu. Me prometa agora mesmo que nunca mais vai fazer algo assim. Nunca mais. Lucas, que sabia o que era bom para a própria sobrevivência, respondeu imediatamente. Combinado, nunca mais, nunquinha, eu juro. Alguns instantes depois, os dois já estavam sentados. Ati ainda tentava dissipar a própria fúria, enquanto Lucas tocava o rosto exatamente onde havia recebido o soco. Pensativo, ele comentou. Você sabe que eu sou um feiticeiro extremamente poderoso, não sabe? Eu poderia inclusive explodir todo esse império se eu quisesse. Ela o encarou com fogo nos olhos. E daí? Lucas a observou, confuso. Então, você realmente me bateu mesmo sabendo disso, né? Foi então que Ati se lembrou de algo. Nossa, é mesmo? E eu nem me despedi do Ezequiel. Enquanto isso, Lucas continuava refletindo. Que sensação estranha. Eu nunca fui atingido antes em toda a minha vida. Nem pelos meus pais. Pouco depois, Ati já estava estudando sob o olhar atento de Lucas. Curioso, ele perguntou. Você pretende se tornar uma pesquisadora? Ela ergueu os olhos do livro. A única razão pela qual alguém estuda é se tornar pesquisador? Na verdade, eu só me esforço porque acho gratificante e gosto de receber elogios. Lucas pareceu ainda mais interessado. Então você quer se tornar uma imperatriz? Ati, que na verdade só queria sobreviver após os 18 anos, respondeu já sem paciência. Pare de falar besteiras e vá embora. Vai ler seus livros de história ou qualquer outra coisa e me deixe em paz. Eu ainda preciso terminar a minha lição. Ela apontou para um livro abandonado próximo à lareira. Lucas reclamou. Mas eles não são nada divertidos. E estão cheios de mentiras. Principalmente as partes sobre o Mago da Torre. Isso é praticamente ficção. Ati ficou curiosa. O Mago da Torre? Por que diz isso? Lucas sorriu com escárnio. Nossa, por onde eu começo? Se for para eu apontar tudo que está errado nesses livros, passaríamos o dia inteiro aqui. Bem, para começar, é ridículo dizer que o Mago da Torre destruiu a corrupção do reino antigo de Obélia e purificou tudo. Na verdade, eles só apanharam porque estavam sendo estúpidos. E ele continuou. Também existe aquela parte que afirma que o Mago da Torre se apaixonou por Eternitas e se escondeu após sua morte por desespero. Quanta mentira. E por último, tem a história de que ele ficou escondido porque foi desfigurado em um acidente. Isso é um completo absurdo. Lucas abriu um enorme sorriso. A verdade é que o Mago da Torre sempre foi a pessoa mais bonita de todas. Ati ficou confusa com tanto entusiasmo. É claro que eu também gosto do Mago da Torre, pensou. Então eu quero acreditar nisso. Mas também não precisa exagerar tanto, né? Ao encarar Lucas, notou algo. Olha só agora percebi que ele tem uma pinta embaixo do olho. Enfim, seja esse esquisito Ezequiel, como os meninos aqui conseguem ser tão bonitos? No dia seguinte, Ati seguia para o palácio do imperador, acompanhada por Félix, quando encontrou o Duque Alfeus. Olá, Sr. Branquelo! Cumprimentou ela, atrevida como sempre. O Duque respondeu educadamente. Como vai, Sua Alteza? Agora que o observava melhor, Ati conseguia notar claramente a semelhança entre ele e Ezequiel. O Duque continuou. Fico muito feliz em vê-la tão bem, princesa. Fiquei muito preocupado ao saber que o tesouro de Obélia estava sofrendo com a enfermidade. Também ouvi dizer que um jovem feiticeiro foi responsável por sua recuperação e soube que ele foi escolhido para ser seu companheiro de brincadeiras. Ati pensou maliciosamente que o Duque provavelmente estava incomodado, porque um mago desconhecido havia tomado o lugar de Ezequiel. Sim, respondeu simplesmente. Ati ainda está um pouco atrasada em Arlantiano, então não posso ser amiga do seu filho nem daquela garota. Sem perder a oportunidade, o Duque sugeriu. Na verdade, meu filho partirá em breve para Arlanta, onde passará uma temporada estudando.
Ele é fluente em arlantiano e, se Vossa Alteza desejar, Ezequiel poderia ajudá-la com os estudos antes de partir e... Ati o interrompeu imediatamente. Uau, que incrível! Então Ati precisa estudar muito para alcançar seu filho até ele voltar. Mesmo assim, o Duque ainda insistiu. Não, eu quero dizer que meu filho poderia ajudá-la a... Ati pode ficar ainda mais inteligente, interrompeu novamente. Diga a seu filho para se esforçar bastante em Arlanta também. Dizendo isso, ela pediu colo a Félix e se agarrou ao pescoço dele. Tchauzinho, senhor Branquelo! E partiu, deixando o Duque completamente confuso. Enquanto caminhavam, Félix comentou, inseguro. Como seu amigo, eu também deveria estudar mais, Sua Alteza. Prometo que vou me esforçar. Ati sorriu. Mas eu gosto de Félix exatamente como ele é. E lhe deu um abraço apertado. Ei, você poderia me enviar de volta para aquele lugar de antes? Pediu Ati animada. Lucas, de boca cheia, respondeu. Que lugar? A mansão do Sr. Branquelo? Quando? Agora? Ati insistiu. Você vai mesmo me mandar pra lá? Ele respondeu naturalmente. Foi isso que você me pediu, não foi? Ou era mais uma de suas piadas? Não é isso, respondeu ela. Mas Ati estava achando tudo muito estranho. Lucas estava dócil demais. Será que meu soco realmente funcionou? Pensou. Mas antes que pudesse refletir melhor, foi teletransportada. No instante seguinte, percebeu que estava espremida em um espaço minúsculo, escuro e cheio de poeira. Que lugar é esse? E por que tá tão apertado? Ai, Lucas, seu idiota! Porque você sempre me envia para os lugares da forma mais humilhante possível. Ao tentar levantar a cabeça... Ai! Ela bateu violentamente em uma superfície de pedra. Ai! Foi então que ouviu uma voz familiar. Você... Era Ezequiel. O que está fazendo aí? Perguntou ele confuso, ao vê-la surgir de dentro da lareira. Ati tossia sem parar. Nossa! Enquanto isso, Ezequiel, sempre cavalheiro, ajudava a se levantar. Acho que comi poeira. Lucas vai pagar por isso, pensou ela furiosa. Com toda a delicadeza do mundo, Ezequiel começou a retirar a fuligem do vestido dela. Ati não pôde deixar de ficar impressionada com o quanto ele era maduro, mas logo se lembrou de Genete. Bem, ele tem uma irmãzinha. É natural que saiba cuidar das pessoas. Esse é claramente o toque de uma babá experiente. Enquanto ela divagava, Ezequiel a encarou fixamente. Então, tomou um enorme susto. Seus olhos... Ele arregalou os próprios olhos. Eles são vermelhos agora? Gente, esse Ezequiel é uma fofura. Será que só eu que acho isso? E o que vocês acharam do reencontro dele com a Ati? Coitada da Ati, né? O Lucas só teleporta ela pra lugares problemáticos, né? Por que não teleporta ela pra um lugar normal, né? Mas parece que ele faz isso de propósito. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam do pequeno Ezequiel. Vocês também acham ele muito fofo? Ele é todo educadinho, todo fofinho, totalmente contrário do pai dele, né? E vocês acharam que o Lucas mereceu aquele soco? Me deu a impressão que ele até gostou. Muito estranho, mas eu acho que ele gosta de uma mulher brava. E o que vocês acham que vai acontecer agora que o Ezequiel percebeu a mudança nos olhos de Ati? Será que vai adiantar alguma coisa? Porque eu acho que no episódio passado ele notou os olhos de joia. Quero muito ler a teoria de vocês, escrevam aqui nos comentários pra gente. E muito obrigada a vocês que assistiram até o final. Eu quero fazer até um agradecimento especial a todos os Moonlights que participaram da enquete do Cine Matinê dessa semana. Vocês engajaram pra caramba, pessoal. Muito obrigada. E graças aos votos e ao incrível engajamento de vocês, nós já temos grandes vencedores. Como eu falei mais cedo, por escolha dos Moonlights, Cru e Dielo terão um capítulo especial neste domingo, às 15 horas no nosso Cine Matinê. Parabéns a todos os fãs desse casal maravilhoso e muito obrigada a todos os fandoms que participaram. Vocês tornam o Velório Stories ainda mais especial. E se vocês gostaram desse episódio, por favor deixem um like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e compartilhem com outros fãs de manhwa para que a gente aumente ainda mais essa nossa comunidade de Moonlights. E não se esqueçam de clicar também no link do Audible na descrição para apoiar o canal e ouvir histórias incríveis. E atenção, Moonlights, amanhã, às 21 horas, temos um capítulo inédito de Reliana aqui no canal. Preparem-se porque o próximo episódio está simplesmente imperdível. Nos vemos no próximo vídeo, Moonlights.